Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Paraná Oficial, TV Paraná Oficial e as tias do Zap. Queremos agradecer aqui a presença do nosso amigo aqui de sempre, parceiro aí. Oi, boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje aí estamos com uma presença ilustre, o nosso deputado federal aí, Felipe Barros, o nosso queridinho aí por enquanto aí da direita, né? Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Naná, obrigado, meu amigo Cláudio, é uma alegria estar aqui com vocês no podcast A Tia Pode. Quero cumprimentar todas as tias do Zap do Paraná, de Curitiba, que estão acompanhando e que acompanham o podcast de vocês. Eu falo para todo mundo que eu amo as tias do Zap, porque elas sempre estiveram presentes em todos os grandes momentos que nós estamos vivendo no Brasil e todos os momentos bons e ruins que nós estamos passando no Brasil ao longo desses últimos anos. Quero cumprimentar todos os ouvintes da rádio e da TV Paraná Oficial também. Uma alegria estar aqui. Então, agora nós temos tios do Zap também. Nosso grupo é Tias e Tios do Zap agora, porque a gente percebeu que os homens também são importantes, né? No nosso país aí, tem feito um bom trabalho. Nós somos feministas, então aí entendemos que o homem e a mulher, cada um tem o seu espaço e seu lugar importante, né? Nessa nossa vida, nessa nossa terra. Foi criação divina que Deus criou o homem e a mulher que importa. Muito bom. Nós damos valor aos homens também. Por isso que eu tenho aqui o gaúcho aqui do lado. Obrigado, Naná. Então. Tá barbudo, né? Foi difícil trazer você aqui, porque sua agenda é bem cheia. Você é um deputado federal e está aí à frente de várias comissões. E a gente está querendo saber muitas coisas sobre você. Principalmente o grupo das tias do Zap. Estou à disposição de vocês. Podem perguntar tudo, Naná. Tudo? Então, tá bom. Então, você foi candidato a vereador de Londrina, né, em 2016. Como é que você chegou à conclusão que você queria ser aí, para entrar na política? Por quê? Naná, boa pergunta. Quando eu estava fazendo faculdade, eu entrei na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, fiz Direito, em 2010. Em 2012, eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da UEL. Aquela esquerdalha toda dominava o DCE. E naquele momento, então, eu decidi ser candidato a presidente do DCE, porque nós estávamos passando no momento da universidade, muitos estudantes da esquerda, né, que são aqueles estudantes profissionais que ficam 6, 7, 8 anos fazendo faculdade, queriam fazer só greve, e eu queria estudar, me formar e começar a trabalhar. Então, me candidatei a presidente do DCE, acabei ganhando as eleições. Sempre gostei muito de política. Acompanhava a política. Eu me lembro que na minha infância minha mãe trabalhava na antiga VASP, né, aquela companhia aérea VASP, e meu pai tinha uma loja de materiais de construção. Então no período do contraturno escolar, à tarde, eu ficava na casa dos meus avós, e o meu avô, que nunca foi político na vida, era servidor público, mas ele adorava assistir às sessões da TV Câmara, e eu ficava com ele assistindo às sessões da TV Câmara. Então eu sempre gostei, acompanhava a política. Quando eu fui presidente do Diretório dos Estudantes, eu comecei a fazer um estágio na Câmara de Vereadores. E aí eu comecei a me inteirar um pouco dessa política partidária, né, acompanhar a política local, os vereadores, aquela disputa ali na Câmara de Vereadores, né, e comecei a gostar dessa política local. Quando eu me formo na universidade, eu já fazia isso em 2014, eu já era membro do Grupo Pró Vida de Londrina. Na época nós estávamos naquela discussão que tomou conta do Brasil inteiro sobre a ideologia de gênero nas escolas. Nós nos reuníamos, o Grupo Pró Vida de Londrina, uma vez por semana, sempre às terças-feiras, na Catedral da cidade de Londrina, para estudar assuntos relativos à pauta da defesa da vida, como o combate ao aborto, o combate à ideologia de gênero, eutanásia, todos esses assuntos nós estudávamos e debatíamos. Mas naquele momento específico, como o Brasil inteiro discutia a implementação da ideologia de gênero nas escolas, eu era o palestrante do grupo, né? Então eu comecei a rodar várias cidades do Paraná, conscientizando a população de cada uma daquelas cidades sobre o perigo da ideologia de gênero. E fiz o mesmo em Londrina. Fazia várias palestras com grupos de pais nas escolas, com grupos de professores e professoras. Fazia palestras nas igrejas, nas paróquias católicas. E num dado momento, depois que a gente conseguiu vencer essa batalha contra a ideologia de gênero na maioria maciça das cidades brasileiras,
começava a se avizinhar as eleições municipais e o Grupo Provida falou, Felipe, nós precisamos de um candidato que defenda as nossas pautas na Câmara de Vereadores. A gente teve muita dificuldade em lidar com os vereadores antigos da Câmara de Vereadores quando eles foram votar o Plano Municipal de Educação. Né? E o que aconteceu comigo? Eu era recém-formado. Minha expectativa era trabalhar com meu pai no escritório de advocacia dele hoje. Eu pensei comigo, falei, olha, estou me formando agora, já que eu tenho o apoio do Grupo Provida, era um grupo grande, é ainda um grupo grande, eu falei, vou tentar me candidatar então com esse apoio de vocês. E fui com a cara e com a coragem. Eu não tinha parente na política, ninguém da minha família tinha sido político. Meu pai tinha loja de material de construção, depois se formou em direito e hoje é advogado. Minha mãe enfermeira aposentada. Falei, bom, vou tentar. Eu lembro que quando eu fui falar isso pro meu pai, que eu estava querendo me candidatar, meu pai quase pulou dessa altura, porque meu pai queria tudo, menos saber de política, né? O Claudião conhece meu pai é Caxias, né? Sem dúvida nenhuma. Muito protetor, claro, preocupado, né? Porque eu era um jovem, recém-formado da universidade, e decidi me candidatar. Ganhei na eleição para vereador em Londrina. E eu fiz uma campanha diferente das demais campanhas naquele momento, porque como eu não tinha base, eu não era assim um vereador que representava o bairro tal de Londrina. Eu não tinha parente na política, não tinha partido político. Eu falei, eu vou fazer uma campanha de voto de opinião. Então, eu comecei a falar na internet minhas opiniões, minhas pautas, as defesas dos nossos valores, e isso foi criando corpo na cidade de Londrina, de modo que eu tive um resultado muito bom na eleição municipal, fiz 4.227 votos, foi um dos mais votados com base nisso, na defesa dos nossos valores. Ah, isso aí. Então, lá em 2016, você era do MBL também? Eu fui do MBL. Nessa época do impeachment da Dilma, as manifestações começaram em 2013, né? Quando teve aquelas manifestações contra... Começaram como manifestações da esquerda, mas o povo de bem do Brasil tomou as ruas. Sim. Né? E passou um tempo, vocês vão se lembrar disso, já começaram a se organizar as manifestações pelo impeachment da Dilma. Sem dúvida. E eu era um jovem da universidade naquele momento, né? Ingressei no MBL e organizei as manifestações pelo impeachment da Dilma. Na época, o MBL fez um Sim. trabalho, né? Pena que foi desvirtuado com o tempo, né? Exatamente. Naquele momento era o grupo que organizava as manifestações pelo impeachment da Dilma. E eu organizava as manifestações lá em Londrina, alugava carro de som, fazia aquela correria toda, ia para cima do carro de som, fazia discurso. Né? Então, eu fiz parte do MBL e depois eu fui expulso, porque chegou um momento que o Bétega, não foi só você, né? Gente, ser expulso do MBL é natural, é natural. Não, Chegou em... Quem se diz democrático não aceita o contraditório, né? O que acontece com o MBL é estranho, porque eles não aceitam o contraditório. Se você fizer qualquer coisa contra o que eles acreditam, tá fora. Eu me lembro que comigo foi assim, o MBL tinha lançado o Flávio Rocha, dono da Riachuelo, como candidato a presidente. E na época eu já tinha levado o então deputado Jair Bolsonaro 2 vezes para o Paraná. O Bolsonaro já tinha ido para Londrina, já tinha ido para Maringá, tudo a convite meu. Né? Eu ia para Brasília, ficava hospedado no apartamento funcional do Bolsonaro. Uau. Então, eu tinha uma amizade com ele. Chegou no momento que o MBL falou, Felipe, você vai ter que decidir se você quer ficar do lado do Bolsonaro ou do lado do Flávio Rocha. Eu falei, mas do Bolsonaro, não tem a menor dúvida disso. Daí eu saí do MBL. Então, por que o MBL rompeu com o Bolsonaro, na sua opinião? Eu acho que por uma questão existencial do próprio movimento. O movimento de direita, o movimento bolsonarista, é infinitamente maior que o MBL. Sem dúvida. Infinitamente maior. E aí eles tentaram criar uma direita sem Bolsonaro. Né? E não conseguiram efetivamente criar esse movimento de direita sem Bolsonaro. Né? Mas eles tentaram fazer isso como uma forma de tentar existir, ou de criar, melhor dizendo, uma direita que não dependesse do Bolsonaro. Né? Ilusão deles. Sim. Ilusão. Com base no quê? A pergunta fica, com base no quê? Exatamente. Porque na realidade hoje a gente não sabe direito o que eles defendem. Desculpa o que eu quero dizer agora hoje, mas o MBL defende o quê? Porque o Kim defendeu já o impeachment do Bolsonaro. Sim. Tá? Já tirou foto com o Lula. E aí é de direita, mas que direita é essa? Fica a pergunta, que direita e o que o MBL realmente defende? Eu até agora não entendi direito em que lado eles realmente... Ainda é um bando de moleques. Mas ainda bem que tu tá fora, né? Faz tempo. Faz tempo. Ótimo. Então, depois dessa sua carreira aí, dessa tua experiência como vereador, então,
surgiu a oportunidade de você sair a deputado federal. É. Quem lhe convidou? Como é que foi isso? Então, como eu já tinha esse ativismo pró-vida, Naná, por várias vezes, como eu disse, eu esbarrava ou encontrava com o então deputado Jair Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, nos eventos pró-vida pelo Brasil afora. Ia a Brasília, ficava hospedado no apartamento funcional dos dois. Tinha uma relação de amizade com eles, né? O Eduardo Bolsonaro foi no lançamento da minha candidatura a vereador em Londrina. Uau. O Jair Bolsonaro, que na época era deputado, gravou um vídeo apoiando o meu nome para vereador em Londrina. Então já tinha uma relação. Já, com o Bolsonaro. já, desde essa época. Eu já tinha uma história com o Bolsonaro. E aí o que aconteceu? Quando eu fui eleito vereador, eu fiz um mandato muito aguerrido, né? Eu desvendei um escândalo de corrupção e denunciei os vereadores, votei contra o aumento do IPTU da cidade, abri comissão para investigar um outro escândalo. Isso ganhou o meu mandato teve uma certa notoriedade na cidade de Londrina. Só que na minha cabeça, a princípio, eu pensava comigo, olha, se eu for candidato a alguma coisa, eu vou ser candidato a deputado estadual. Até um dia que eu era filiado, eleito pelo Republicanos, eu era vereador do Republicanos, e o Bolsonaro tinha acabado de se filiar ao PSL. Uhum. E eu fui a Brasília e o Bolsonaro falou para mim, Felipe, eu quero que você seja candidato a deputado federal. Eu falei, mas deputado, como? Eu só posso ser candidato a deputado federal se eu estiver no teu partido. E eu não tinha janela eleitoral para sair do Republicanos naquele momento, senão eu perdi o mandato. E eu coloquei esse problema para ele. Eu falei, o deputado Bolsonaro, eu aceito tua missão, mas eu tenho que estar no teu partido. Se eu não estiver no teu partido, eu não sou candidato. Eu vou cuidar disso para você. Tá bom. Passou uns 30 dias e ele me liga. Felipe, consegui com o deputado Marco Pereira, presidente do Republicanos, ele vai te liberar do Republicanos para você vir pro PSL. Daí eu não tive jeito, né? Daí eu tive que aceitar a missão de sair para aquela deputado federal. delicadeza de sempre De ter. sempre. Cara delicado demais. Ele não tava me convidando, ele tava me intimando. Ali não tem convite. É. Ali não tem convite. Mas ele já está em E condição de fazer isso já. Ele pode falar o que quiser, que a gente, Sim. ele já passou por tantas coisas na vida. E aí, Naná, ele me trouxe pro PSL e eu fui candidato a deputado federal na metade do mandato de vereador. Fiz 75 mil, não lembro os quebrados, mas quase 76 mil votos. Então, 75, tanto que na última eleição ele pediu para você continuar como deputado federal. Na última eleição, daí eu tive meu primeiro mandato de 19 até 2022. Na eleição de 2022 eu ainda não tinha idade para disputar outra. Senado. Eu fiz um movimento a pedido do próprio presidente Bolsonaro em 2022, me lancei pré-candidato a governador, até para fomentar o eleitor da direita e fazer com que houvesse uma arrumação dos jogos está sendo feito agora. dos atores políticos no Paraná. As bolinhas se encaixaram. Depois que as bolinhas se encaixaram, que todo mundo declarou apoio ao presidente Bolsonaro, aí eu me mantive como deputado federal e fui para a reeleição. E para minha grata surpresa, eu acho que a população do Paraná reconheceu o trabalho que eu fiz no meu primeiro mandato, porque de 75 mil votos eu fui para 250 mil votos. Agora você está pronto para sair ao Senado. Estamos nessa missão, Naná. Então. A gente está nessa missão porque eu acho que é o que eu tenho ouvido as pessoas na rua, as pessoas que acompanham o meu trabalho. Sim. Eu estava te relatando agora, antes, nos bastidores, que eu errei a porta aqui da entrada e o rapaz que estava na loja de baixo falou para mim, Felipe, eu sou teu seguidor, acompanho teu trabalho, você precisa ir para o Senado. As pessoas acompanham a minha luta pela liberdade. E essa é a minha pauta desde 2018. Eu fiz parte da CPI das fake news, quando não existia nada disso que a gente está vendo agora de censura, de perseguição. Criaram a CPI das fake news para perseguir o povo, e eu fui lá, fui membro da CPI das fake news. A minha atuação me rendeu, inclusive, denúncias contra mim, fazendo com que eu estivesse dentro do inquérito das fake news. Eles fazem isso. O Felipe, eu sempre que a gente tem um bate-papo com o pessoal que vem aqui com a gente, né, Naná? Uhum. Eu sempre coloco a necessidade de se analisar o currículo, certo? O que ocorre hoje? O que ocorre muitas vezes é aí que o cara faz um videozinho ou vai à internet, a internet é fantástica. Fantástica, ninguém pode negar que ela é importante. Não estou dizendo que sou contra a censura completamente, mas as pessoas que de repente viram salvador da pátria com um currículo desse tamanho. O que eu te pergunto hoje, né? E que você sabe qual é a minha opinião sobre a candidatura de cada deputado, um cargo eletivo. Hoje,
você não só vem com o apoio de Jair Messias Bolsonaro, nosso capitão, mas também tu tem um currículo, né? Tu tem um currículo já formado e que faz a diferença, talvez, em relação aos outros candidatos. Eu até gostaria que você colocasse aqui hoje, né? Foi o que você já fez diante como deputado federal, né? Como vereador você já falou, mas hoje como deputado federal, o que você já fez? Você traz uma carga de conhecimento da área política e o Senado é um pepino seríssimo. Ser deputado federal são 513 deputados, né? Senador 81. Então a evidência e a necessidade de um conhecimento político dentro do Senado é muito interessante. Coloca pra gente mais ou menos aí hoje, da onde você veio como deputado federal, o que você vem trazendo de carga e de conhecimento da área e coisa, da área política. Eu sempre busco fazer uma reflexão, né, quais foram os motivos pelos quais a população me escolheu para ser o seu representante em Brasília. Eu acho que é uma reflexão que todos nós que estamos na vida pública a gente tem que fazer todos os dias. Porque no final das contas a gente não pode trair quem nos levou até lá. Sem dúvida. Então você veja, eu sempre busco ser fiel às minhas bandeiras, aos meus princípios, aquilo que eu acredito. Em 2019 eu acabei de chegar na Câmara dos Deputados, tinha acabado de chegar, abriram a CPI das fake news. Eu não titubeei, eu fui ser membro da CPI das fake news, defender a liberdade de expressão do povo. Como eu disse, o que me rendeu inclusive o meu nome no inquérito das fake news. Denunciei inclusive o apoio do MBL naquele momento, a CPI das fake news, Alexandre Frota, Joyce Hasselman, os vídeos estão todos aí no YouTube. Fiz várias inquirições dos depoimentos dessas pessoas ali, fui membro defendendo a liberdade de expressão. Depois nós tivemos a briga ali do PSL, do Bolsonaro com o PSL do Bivar, fiquei sempre ao lado do presidente Bolsonaro, depois o presidente Bolsonaro me indicou para ser o líder do partido, do PSL, fui o coordenador do PSL na reforma da Previdência, depois tive um dos maiores desafios do meu primeiro mandato, que foi ser relator do voto impresso. Isso. Todos vão se lembrar de como nós lutamos para a implementação do voto impresso com a contagem pública dos votos, o que me rendeu um segundo inquérito que até hoje está parado no Supremo Tribunal Federal por conta da live que eu fiz com o presidente Bolsonaro. É uma pauta que eu acabei, assim, a pauta do voto impresso e contagem pública é a pauta do meu coração. Eu estudei tanto essa pauta, ouvi tanta gente, professores de outros países, professores aqui do Brasil, professor Felipe Jimenez, inúmeras autoridades, que assim, é a pauta que eu tenho a convicção que é a minha pauta, porque eu gosto dela. Que é uma delas que você leva no coração. Eu acho que Levo no coração, e uma das mais importantes. Mais importantes na atualidade. Exatamente. Depois disso, depois do voto impresso, nós tivemos todos os desafios ali do período já de reeleição, as propostas que o presidente Bolsonaro queria aprovar, como a diminuição do preço dos combustíveis. Eu sempre fui líder do partido. Agora, no meu segundo mandato, nós, já no início do ano, eu tenho investigado a fundo a venda de ativos brasileiros estratégicos, como urânio, que agora está todo mundo falando disso. Faz um ano que eu estou investigando a venda de urânio para a China e para outros países. O que é gravíssimo. Está sendo vendido aí para a preço de banana. A preço de banana. E cadê os artistas que não falam nada? Sumiram todos. Fui líder da oposição no ano passado, num momento difícil, porque foi exatamente naquele momento em que o Alexandre de Moraes suspendeu o X, né, o Twitter do Brasil. Fui líder da oposição ano passado. O presidente Bolsonaro, Naná e Cláudio, quando eu fui líder da oposição, ele me fez um pedido, e eu falo aqui para vocês qual é. Eu assumi a liderança da oposição no início do ano passado. Ele falou: Felipe, você vai ser o nosso líder da oposição, eu quero que você converse com os deputados que estão indecisos em relação à anistia. Com os da direita não precisa conversar, porque esses já estão alinhados. Converse com os deputados, principalmente dos partidos de centro, que estejam indecisos. E foi o que eu fiz ao longo do ano passado inteiro. Eu conversei com mais de 200 deputados, individualmente, indo no gabinete de um por um. Porque não adianta chamar numa roda de conversa e tentar convencer 10 deputados de uma vez. Então eu gastei tempo individualmente, um por um. Não é gastar, né? É investir o tempo. Porque quando o Sóstenes assumiu daí a liderança do partido no início desse ano, eu entreguei isso na mão dele. Falei: Sóstenes, eu já conversei com todos esses deputados. Todos esses deputados falaram que estão alinhados. Esses outros aqui eu acho que você precisa reforçar, conversa com eles. Eu dei um mapeamento completo, de modo que no momento que a anistia for levada ao plenário, esse trabalho que eu fiz durante um ano vai ter resultado. E agora estou nessa missão
que é uma missão desafiadora, de estar como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que era para o deputado Eduardo Bolsonaro, meu amigo, meu irmão, estar como presidente, mas ele está exilado nos Estados Sim. Unidos em decorrência Absurdo. da perseguição política Surreal. que ele e a sua família vêm sofrendo, e ele então me indicou para ser o presidente da comissão, o que eu sou muito grato a ele, obviamente, e que está me demandando um tempo enorme, né, porque a política internacional do Lula é um desastre. Sem dúvida, né? Ele se alinha a Meteu- todos os países ditatoriais, aos piores regimes genocidas ditatoriais Sim. do mundo. E nós estamos fazendo um contraponto. Agora, nesse negócio da guerra de Israel com o Irã, o Lula ficou do lado do Irã. O que eu fiz? Me posicionei ao lado de Israel. Isso pode ser bem prejudicial para a gente, já que o nosso líder do governo, o presidente do nosso país, está aí se colocando, né, como a oposição a Israel. Isso pode ser muito ruim, a gente pode sofrer algumas sanções aí dos Estados Unidos, né? Então, o que você pode fazer em relação a isso? Você acha que os Estados Unidos entendem que o nosso governo, ele é um governo socialista, comunista, e pode punir o Brasil por causa desse presidente, ou eles têm uma consideração assim, sabe que o povo é genuinamente ali conservador? Você acha que há uma chance da gente não sofrer essas sanções por causa do povo e não do governo? Naná, eu tenho falado com várias autoridades de vários países, tenho daqui a algumas semanas uma missão para a Argentina, devo falar com o Milei, e estou buscando fazer o mesmo com diversas autoridades de direita de outros países, buscando esse diálogo da direita brasileira com a direita de outros países, que é fundamental, que a esquerda faz isso desde a década de 70 e a gente começou a fazer isso agora. Né? Então eu tenho feito esse trabalho. E o que eu tenho ouvido de todos esses líderes de outros países é que o Brasil hoje se alinha ao chamado eixo do mal. A política internacional do Lula fez com que o Brasil ficasse completamente isolado junto com esses outros países, Nicarágua, Cuba, Venezuela, Bolívia. O Brasil poderia estar sendo protagonista no cenário internacional se tivesse se alinhado com os Estados Unidos, com Israel, com outros países que inclusive poderiam trazer benefícios ao povo brasileiro. E eu cito um exemplo concreto. Quando o presidente Bolsonaro estava na presidência e o presidente Trump era o presidente no primeiro mandato do Trump, sim, quando o Trump anunciou que ia taxar o aço que eles importavam do Brasil, o que o presidente Bolsonaro fez? Pegou um avião em Brasília, foi até Washington, falou com o Trump e o Trump não taxou o aço brasileiro. Isso. Isso é política externa. Isso é política externa. E a política externa é muito baseada na relação de confiança que acaba se criando entre as pessoas. Da mesma maneira, ele foi para a Rússia conversar lá com o Putin sobre aquelas questões lá do potássio. Né? Então isso é importante, saber se conversar. Agora o outro vai lá, a gente só passa vergonha, né? Só passa vergonha. Então, você falou do Milei, eu fico tão animada com o Milei, porque eu vejo que a história da Argentina tá ficando bonita, né? Gostaria muito de conversar com o Milei um dia no meu podcast, que sonho. Quem sabe a gente não faz um ao vivo com o Milei, Naná? Imagina? Ou pelo menos um vídeo ele mandando um abraço pras tias do Zap. Vai lá. Vamos criar os tias do Zap Buenos Aires. Não, já tem lá na França, tem na Alemanha e nos Estados Unidos. Falta na Argentina. Você está sendo homofóbico, porque é tias e tios do Zap. É verdade, Claudião. Vamos... Tias e tios do Zap da Argentina. Aí, já pensou? Só não pode ser tias. Na linguagem neutra aqui não. Não. Então, Felipe, e falando nessas situações aí, de tantas coisas que você faz, você é um deputado bem atuante, né? A gente vê que você está sempre na rede social falando, mas eu acho que tem que falar mesmo o povo. Sim. O povo saber o que está acontecendo. A gente sabe que nós estamos agora num período de negociações, né? E eu lembro que, vamos falar um pouquinho sobre aquela situação lá que aconteceu lá com o Beto Richa, né? Então, você acabou sofrendo aí, sabe, com essa situação que ficou muito mal compreendida aí pela população, e todo mundo fala, o Felipe, traidor. Então, eu gostaria que você contasse aqui para todo mundo, para as tias do Zap, a história real do que aconteceu, porque
pelo que eu entendi, você foi um escudo aí pro Bolsonaro. Na realidade, o que acontece com a direita é o seguinte: ninguém espera para ouvir o que realmente aconteceu. Já saíram tocando pedra, né? Nós que o disso. Bom, até eu, né? Total. Até eu. Não, mas passei Você pedrada. era essa eu não sabia ainda, né? Eu mandei para ele o vídeo. Mandou, é verdade. Mas não tem problema, porque eu acho que isso faz parte da política. Porque quem está na vida pública, como eu disse no começo do nosso programa, a gente tem que estar disposto a ouvir as críticas, a ouvir os elogios, a ouvir da população. Eu acho que você errou aqui, errou ali, e essa é a política. Você acha que você errou? Olha, deixa eu contar a história para vocês e faço essa conclusão para Espera vocês. um pouco. Então vai lá. Vamos lá. O Beto, deputado federal, um dia me procura no plenário e pergunta para mim: Felipe, eu recebi uma proposta de filiar a minha esposa ao PL, partido de vocês, para que ela seja candidata ou vice-candidata de uma das candidatas que estão postas aí na eleição municipal de Curitiba. Mas quem me fez essa proposta foi o assessor dessa candidata. Eu queria saber se isso procede, se isso não procede, se é uma intenção do presidente Bolsonaro. Eu falei: Beto, isso no plenário, se puxar a câmera lá o dia, a gente vai ver a gente conversando ali no plenário. Eu falei: Beto, eu estou cuidando de Londrina, da região do norte do Paraná. Eu não estou cuidando de Curitiba, mas se você quiser falar com o Bolsonaro para confirmar se procede ou não essa história de você filiar a Fernanda, sua esposa, para ser candidata a vice de uma outra chapa, eu ligo pro Bolsonaro e você conversa com ele. Ah, você faz isso para mim? Faço. No dia seguinte, toda quarta-feira eu passo lá para conversar com o presidente Bolsonaro, atualizar ele das informações. Salvo engano, esse dia no plenário foi uma terça ou foi numa quarta, e no dia seguinte, quarta ou quinta, eu fui até o presidente Bolsonaro. Eu falei: presidente, o deputado Beto Richa me procurou me perguntando sobre isso. Eu não sei o que responder a ele. Porque ele me disse que uma candidata havia convidado a esposa dele, a Fernanda, para se filiar ao PL para ser candidata a vice dessa candidata. Ele quer falar com o senhor, posso trazer ele aqui? Ele falou: pode trazer, Felipe, a gente conversa, até bom para eu entender E não há que nem confusão mal é essa. nisso. Não é nada de mal nisso. Daí eu falei, dei o retorno pro Beto, falei: Beto, o presidente falou que te recebe na semana que vem. Salvo engano, era uma quinta. Daí passou a semana que vem, passou a próxima semana, eu liguei pro Beto, falei: Beto, o presidente te recebe. Eu vou lá com você, te acompanho até lá para levar até ele e tudo mais. Levei. Eles ficaram conversando por 1 hora e pouco, até porque o presidente Bolsonaro havia nomeado no Tribunal Superior do Trabalho a cunhada do Beto, a desembargadora Morgana, uma juíza de carreira que foi alçada ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Então ficaram conversando sobre amenidades, entrou no assunto das eleições municipais. O presidente Bolsonaro falou que estava um pouco por fora, mas que também ia se inteirar daquilo que estava acontecendo nas eleições municipais de Curitiba, que de fato tinham falado para ele sobre essa questão, mas que ia se informar. E a conversa acabou por aí. Daí, quando nós estávamos saindo do escritório do presidente Bolsonaro, aconteceu toda aquela questão do vídeo, e aí eu acho que foi um grande mal-entendido, porque divulgaram um vídeo como se a gente estivesse filiando ele, quando na verdade não era filiando ele. Ele estava indo perguntar ao presidente Bolsonaro se o convite feito por uma candidata a prefeita aqui de Curitiba de filiar a Fernanda, esposa do Beto, para ser vice dessa candidata era verdade ou não. Entendeu? Então, enfim, naquele momento, o que eu combinei com o presidente Bolsonaro? Eu falei: presidente, quando aconteceu toda a polêmica, né? Sim. No final da tarde voltei ao escritório dele, eu falei: presidente, o que o senhor quer que eu faça? Desminto, não desminto? Ele falou: Felipe, eu acho que me preserve. Ele falou: me preserve. Eu falei: tá bom, presidente, deixa comigo. Matei no peito. Exatamente. Matei no peito. Não ia expor a candidata a prefeita que tinha feito esse convite para Fernanda Richa. Que acabou. E também não ia, muito menos, expor o presidente Bolsonaro. Então gravei um vídeo, né, falando: olha, gente, o presidente está recebendo vários possíveis candidatos à prefeitura de Curitiba, não está nada certo, vamos definir isso internamente no partido mais para frente. Matei no peito. Apanhei 30 dias. Mas por quê? Porque eu não ia expor jamais o presidente Bolsonaro. Então, é por isso que eu digo que acho que você levou aí, usou o seu escudo humano aí para proteger o presidente. A candidata poderia ter vindo a público naquele momento e falado: olha, eu fiz a proposta. E depois, no futuro, acabou se sabendo que havia proposta por parte dela. Exatamente. E naquele momento, para não prejudicar, inclusive, a candidata, eu assumi a bronca, matei no peito, fiquei por isso mesmo, preservei o presidente Bolsonaro, mas eu acho que a candidata naquele momento poderia ter vindo a público e falado: não, ele foi lá porque a minha equipe fez um convite para a esposa do deputado Beto e por conta disso que o Felipe levou ele lá.
Esse Mas é o maior, coisas da política, Naná. o maior problema da direita que a gente nota aí, que a gente tá aí nas ruas aí, né, Naná, fazendo Sim. coisa em grupos e coisa, é a questão de não pensar e não analisar os fatos. De repente sai e apedreja quem tiver na frente, o que eles acham que deve ser apedrejado ou não, e acaba que quem está na vida pública, como você falou anteriormente, né? Quem está na vida pública corre o risco, entendeu? De não ir diretamente ao encontro do que o povo quer. Às vezes a necessidade, é o que a gente conversa quando a gente bate papo e coisa, que às vezes ser político não é tão fácil quanto parece quando a gente está aqui fora, né? Claro. Isso é uma dificuldade que vocês enfrentam. É. E o Cláudio me conhece há mais tempo também, a Naná a gente já se conhece também há um tempo. Assim, eu sou extremamente tranquilo em relação a críticas, a sugestões, sou super aberto. Às vezes demora um pouco para responder mensagem, porque esse WhatsApp é uma loucura. Mas eu sou super tranquilo em relação a isso, porque eu tenho a consciência de que eu estou momentaneamente num cargo público, que a população me deu uma procuração para representá-los lá em Brasília. Hoje você é E eu não janela. falo por mim mesmo, eu falo por vocês, que são meus eleitores que votaram em mim. Né? A minha opinião tem que ser a opinião do povo que me elegeu, né? Então eu sou super tranquilo em relação a isso, e qualquer dúvida que as pessoas sempre tiverem, podem me mandar mensagem no WhatsApp, podem mandar mensagem para minha assessoria, porque eu Não dá para respondo tudo responder e tudo. todo mundo. Já Claro. Se os seus eleitores... Mas na medida do 250 possível, mil, né? mas você sabe, Imagina na medida todo do mundo possível. mandando um recadinho para ti. 250. Eu já não dou conta de umas 500 mensagens atrasadas que tá aqui no meu Zap, Eu já mas eu... 250. Já- Mas eu, na medida do possível, sempre tento responder a todos, e eu acho que é nosso dever, né? Não, eu acho que você é bem solícito até em vista de outros Sim. parlamentares aí que eu tenho tentado mandar mensagem nem resposta. Então, mas falando sobre essa questão aí de prefeitura, Tá esclarecido esse negócio do Beto? para mim está. É. Para mim está tranquilo. Eu acho que esse foi um assunto que transcorreu sem informação. Você me desculpe, eu acho que foi uma questão assim, ó. Tocou-se na internet, ninguém esclareceu o direito, e como você disse, você teve que matar no peito uma questão já. Sim. E aí o que acontece? A gente também tentou esclarecer, né, o que estava acontecendo, e as pessoas não estavam ainda abertas a ouvir, porque na realidade ninguém queria ouvir nada. Quando tu tentava falar alguma coisa, as pessoal já saía, né? Naná. A gente fez, fez a manifestação na frente do PL. Eu me lembro. A tia Andressa, Eu me lembro. né? E eu não fui naquele dia. Eu não sei por que eu não fui, mas a tia Nós Andressa tentamos tudo lá. até Eu nós me lembro. tentamos segurar isso, né? Que a gente estava te conhecendo melhor, né? Mas eu me lembro, isso faz parte. O que, assim, Acontece. só para fechar esse assunto, eu acho assim, se eu fosse ser bem FDP, eu poderia ter vindo a público e falado, eu levei o Beto porque a candidata pediu para filiar a esposa dele. Exatamente. Naquele momento eu falei, bom, deixa eu matar no peito, não prejudico nenhum, nem outro, preservo o presidente Bolsonaro e bola para frente. Agora, falando sobre a eleição para prefeito aqui de Curitiba, né? Eu fiquei, assim, muito dividida, porque eu conheço Cristina há já algum tempo. E eu tinha prometido para ela que eu ia estar com ela no que ela decidisse. Mas eu tinha prometido para o Paulo antes que, se ele se candidatasse a prefeito, eu ia apoiar ele, ia fazer o trabalho aí para apoiá-lo, né? Só que ele não saiu a prefeito, deu tudo aqueles rolos lá, e eu fiquei triste de não ter sido ele, né? E daí foi Cristina, como eu já estava trabalhando com a Cristina no programa dela, eu falei, não, vou apoiar a Cristina, porque a inclinação do grupo estava para a Cristina. Por quê? Porque a Cristina sempre foi muito contundente nos princípios, assim. Então, é como eu digo para você, as pessoas são apaixonadas, elas escutam aquela pessoa que é contundente. Se ela acha que está na razão, eles vão para lá. Por isso que hoje existe muito, como é que fala, pessoas de internet aí dentro da política, entendeu? Muito blogueirinho dentro da política. E aí por causa que tá a disso. questão da análise que eu falei anteriormente. É. Não analisa o currículo, acha que a pessoa entra onde... Eu sempre falo, tem muita gente que entra no ônibus lotado, quer sentar no banco do lado do motorista e bater papo com o motorista. Hoje na política, e a direita, ela se empolga com palavras bonitas. Eu falo, gente, o que a gente tem que falar... Por isso que eu te perguntei sobre o seu currículo e o que te faz candidato, né, pré-candidato, né, ao Senado pelo Paraná. Acho que está na hora das pessoas, e a questão da Cristina é... Em relação, assim, ao Felipe, o que eu falo para as tias do Zap? Você vai casar com ele? Não, ele já é casado, já tem filho, então. Bem ou mal, gostando ou não gostando dele, ele sempre voltou nas pautas da direita. E ele é o candidato do Bolsonaro.
Você vai contra isso? Então eu sempre falo isso, até falei isso na Câmara outro dia lá, né? Então não tem o que se discutir. Primeiro, porque você sempre votou nas pautas da direita. Segundo, porque você é o candidato do Bolsonaro e a gente confia no nosso líder. Isso para mim já é importante. Mas falando dessa questão da eleição da prefeitura. Acontece aqui em Curitiba, porque você é de Londrina, talvez você não acompanhou aqui o cenário. Eu não estava no dia a dia. Não estava no dia a dia, você não mora aqui, então nós somos aí, o curitibano é meio chato para algumas coisas, né? Meio. E o povo é emocionado. Aí o que acontece? Estava na campanha, de repente surgiu o Gustavo Gaia levantando a questão do PSD. Que o PSD descobriu lá que o PSD, a maioria vota lá a favor da Suprema Corte, né? Aí o que aconteceu aqui em Curitiba é que o candidato a prefeito aqui é porque né? E daí o que aconteceu? Paulo era vice do PSD. Coitado do Paulo, acabou também se queimando um pouco, porque se emocionado por causa disso, sabe? Você acha, e o Bolsonaro ainda fez alguns acenos para Cristina, né? Porque ele é educado, porque não sei por quê. E o que você acha? Qual a sua opinião sobre esses acenos que foram feitos para Cristina durante a campanha para a prefeitura aqui de Curitiba? Porque o cenário político, os ativistas aqui estavam divididos. Metade votou lá no menino por causa do Paulo, que é do PL. E outra metade votou lá na outra candidata, né? Por causa dos posicionamentos e por causa do Gayer também, o Nicolas falou sobre o PSD, né? Qual que é essa sua opinião sobre esse posicionamento do Bolsonaro, desses acenos que eles deu para Cristina? Eu vou tentar responder em 3 pontos, enquanto você perguntava, eu fui anotando aqui. O primeiro deles é o posicionamento do Gayer, que é meu amigo, meu irmão, deputado federal lá de Goiás. E quando ele gravou aquele vídeo, eu liguei para ele imediatamente, estava na estrada, falei, Gayer, você tá errado. Porque a gente não pode... Essa era a minha opinião e é a minha opinião, e que eu falei pra ele no telefone aquele dia, por isso que eu externalizo aqui pra todo mundo, porque ele sabe disso. Minha relação com o Gayer é olho no olho, papo reto. Falei, Gayer, você não pode, em primeiro lugar, generalizar um partido inteiro, porque, por exemplo, aqui no Paraná nós temos o Faur, que é meu amigo, um expoente da direita, que é PSD. Sim. O próprio governador Ratinho, amigo, aliado, sempre trabalhou em conjunto com o presidente Bolsonaro, outros tantos deputados. Lá em Brasília, o Stefanes, que é daqui, PSD de direita, total, sempre alinhado com a gente. Então eu falava isso pro Gayer, falei, Gayer, você não pode generalizar. Eu acho que teria sido mais propositivo se o Gayer, naquele momento, tivesse falado o nome dos senadores que não queriam votar o impeachment do Alexandre de Moraes. Sim. Eu acho que teria sido mais objetivo. Com certeza. Porque alguns senadores, naquele momento, gostaram do vídeo do Gayer. Porque quando você tira o CPF da Naná e fala, é o partido o culpado, você se esconde atrás do partido. Sim. É isso que aconteceu. Os senadores que não queriam se manifestar sobre essa questão do impeachment, a partir do momento que o PSD virou pauta, os senadores ficaram felizes, porque não era mais o CPF da Naná e o CPF do Cláudio que davam nas redes sociais. Né? Então, naquele momento eu falei isso pro Gayer, eu acho que foi um equívoco. Tanto é que quando o Nicolas faz o vídeo, o Nicolas excetua, inclusive, o PSD aqui do Paraná. Né? E o Gayer, depois, num segundo vídeo, também excetua a questão aqui do Paraná, porque eu falei isso pra eles. Né? Você faz um vídeo... Mas o estrago já estava feito no primeiro vídeo. Isso que tava... O estrago já estava feito. Então, eu acho que assim, o primeiro ponto é o posicionamento que, com todo o respeito e carinho que eu tenho ao Gayer, meu amigo, meu irmão lá de Brasília, eu acho que ele se equivocou naquele momento. O segundo ponto, o Paulinho, Paulo Eduardo Martins. Gente, eu conheço o Paulo antes de eu ser vereador. Ele estava na Câmara dos Deputados, lutando, naquele momento, com pouquíssimos deputados da direita, para as nossas pautas. Foi o responsável... Desbravando a direita em Brasília. Ele foi o grande responsável, o grande articulador por acabar com o famigerado imposto sindical. Isso em 2013 e 2014. Sim. O Paulo, quando eu fui candidato a vereador, ele foi a Londrina me apoiar. Porque eu já tinha uma boa relação com ele, eu me lembro, ele foi panfletar no calçadão de Londrina na minha campanha de vereador. Eu me lembro até, quando eu vim conversar com ele dizendo que eu seria candidato a deputado federal pelo PSL, foi no dia que minha avó havia falecido. E pela consideração que eu tinha, eu fiquei sabendo que minha avó havia falecido, eu estava entrando em Curitiba. Tava eu e meu tio, o meu tio tava dirigindo pra mim, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu falei, bom, já tô aqui em Curitiba,
Eu fiz questão de falar com o Paulinho, comunicando que eu sairia candidato a deputado federal, mas que eu não iria atrapalhar ele aqui em Curitiba e onde ele tivesse as suas bases. Fiz questão de falar com ele no dia do falecimento da minha avó. Falei com ele, voltei para Londrina, mas pelo carinho e consideração que eu tenho por ele. Então, veja, não há qualquer tipo de questionamento possível se o Paulo é ou não é de direita. Todos nós sabemos que o Paulo é de direita. Porque a gente brigou o tempo inteiro. Na internet era isso. Eu briguei, claro. eu briguei pelo Isso não há a menor dúvida em relação a isso. E o terceiro ponto que eu queria falar sobre isso é que, assim, se confundiu muito a figura do Greca com a figura do Eduardo Pimentel. Exatamente. Sem dúvida. Porque, veja, o Greca teve todos os acenos que ele teve para a esquerda, teve todos os acenos que ele fez pro Dória. Abertamente. Abertamente, ele nunca escondeu isso. Mas o Greca estava acabando o mandato. O candidato era o Eduardo Pimentel, que todos aqui de Curitiba sabem, católico, fervoroso, defende as nossas pautas, é alinhado com os nossos princípios. A comunicação no primeiro turno da campanha do Eduardo falhou, e eu falei isso para ele inúmeras vezes ao longo da campanha. Sim. Falei, a sua campanha tá parecendo campanha do Greca e não a tua. Você tem que falar sobre aquilo que você E defende. o Paulo ficou um pouquinho escondidinho. Esconder o Paulo, claro, né? O- Porque era a equipe de comunicação do Greca que estava na Exatamente. campanha no primeiro turno. E outra coisa que a gente pode. Eu sempre, cara, eu coloco. A minha vida toda eu coloco o seguinte: tem competência. Quem é o Greca? Eu não suporto o Greca nas convicções dele, mas administrativamente ele foi bem. Entendeu? Não posso negar isso. Eu não votaria nele, nem nunca faria campanha dele. Mas eu vim para Curitiba, a cidade estava no buraco. De repente ele começou a melhorar. O Eduardo é a sequência dele? Não é a sequência. Mas tem informação. O Eduardo tem informação e sabia o que poderia acontecer com a prefeitura, que nem disse durante a campanha, são 15 bilhões, né? De orçamento que tem em Curitiba. O cara tem que saber o que fazer, gente. Então não é só uma questão só de direita ou esquerda, é uma questão também de competência na questão administrativa. Tem que levar em consideração isso também. Então, porque o povo se importa. o que eu acho que aconteceu é que no meio dessa confusão, porque eleição municipal é sempre confusão. Né? Uma parte da cidade fica de um lado, outra parte do outro lado, isso faz parte. Mas eu fiz questão de falar esses 3 pontos para vocês, porque é importante a gente clarear o cenário. Sem dúvida. Tem que ser, né? com certeza. Não tem problema se posicionar favorável a A ou B, mas a gente tem que ser justo com ambos os lados e falar, né? Ó, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Né? Então eu acho que nessa confusão que foi, o presidente Bolsonaro vendo que estavam colocando mais a imagem do Greca do que do próprio Paulo Martins e do próprio Eduardo Pimentel, e Greca para cima, Greca para baixo, Greca para o lado, Greca para o outro. Prejudicou no primeiro turno. O presidente Bolsonaro tinha um vídeo que havia gravado com o Eduardo Pimentel e com o Paulo Martins lá em Porto Alegre. Eu tinha estado lá junto com eles há 2 meses atrás. Esse vídeo a equipe de comunicação do Greca escondeu, não quiseram passar, seguraram. Tem no meu Instagram. Foram passar só nos 45 do segundo tempo. E aí o estrago já estava feito, né? Então, eu acho que esse aceno que o presidente fez ali foi mais por conta do Greca, que pegou muito pesado com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro sempre ajudou o Estado. O Paraná foi um dos estados que o presidente Bolsonaro mais visitou. Ele veio para Curitiba algumas vezes, para Foz do Iguaçu inúmeras vezes. Tudo que o governador pedia, o presidente Bolsonaro atendia. Então o Greca, naquele momento em que ele critica o presidente Bolsonaro e elogia o Dória, ele foi muito injusto com o presidente Bolsonaro. Injusto e incoerência total. Não tinha lógica. Então eu acho que foi por isso. O presidente Bolsonaro ficou chateado porque sempre ajudou o estado do Paraná e viu o ex-prefeito, hoje ex-prefeito, na época prefeito da capital, falar aquela asneira que falou contra o presidente Bolsonaro. E a questão do Paulo, de colocar ou não a questão do Paulo na campanha, a gente até participei de uma reunião aí do pessoal que estava fazendo campanha para o Paulo, e eu deixei claro, vocês estão perdendo o voto da direita porque não estão utilizando um cara de direita conservadora e um cara que foi o primeiro a vencer os sindicatos e o PT na Câmara Federal, né? Os caras tinham perdido a linha e iam perder. Se não tivesse mudado quem estava realmente fazendo a campanha, corria o risco de perder aqui, né? Sabe que eu vou dizer uma coisa que eu sei que eu vou levar pedrada, a gente leva pedrada, né? Eu estou gostando da administração do Eduardo Pimentel. Eu gosto do menino, sabe? Não tenho nada contra o menino, o Eduardo Pimentel. Mas por que pedrada? Porque por causa da campanha passada, que essa campanha para a prefeitura foi muito pesada.
foi muito espinhosa, assim. E eu, como eu sou uma líder de um grupo aí que estava aí majoritariamente apoiando a outra candidata, né? A gente escutava muitas coisas. Eu acho que foi inflamando o povo contra algumas coisas. Quem fica? É isso que eu não gosto, sabe? Então, para mim, é difícil dizer hoje, me posicionar hoje, porque tá todo mundo de olho, sabe? Aí, porque você isso. Me chamaram já de quê? Eu sou esquerdista comunista já. Nossa, durante a campanha para prefeito, você não poderia ser contra ela. Porque se você fosse contra ela nas redes sociais, você era de PT e esquerda. Não, Olha que incoerência. mas não foi por ela. Mas foi o vice era da esquerda, né? O vice da esquerda, todo mundo era da esquerda, o marido dela é da esquerda. Não, eu não sei disso, eu não sei de nada. for- Na verdade, eu não fui acusada por ela. Ela, na Sim. verdade, nunca dirigiu a palavra a mim de maneira assim, nesse sentido aqui. Não, eu Ela também. também, É né? aquilo que eu falei pra vocês. Eu acho assim. É. Não, independente da pessoa se posicionar do lado de A ou do lado de B, o importante é que o debate seja feito de forma racional, justo com Então, ambas as lá no partes. grupo E com educação. Por exemplo, É. taxar o Paulo Martins de esquerda é demais. Não. Aí Não é? foi, Não, né? não. foi Só que ridículo agora- e exagerado, porque nós sofremos um tempão durante a campanha. Eu fui partidário, primeiro eu sou partidário ao PL, né? E mais acima de tudo ainda Jair Messias Bolsonaro, né? E agora para senador tem um candidato, ainda não citei o nome Então. dele, mas se Deus quiser, vamos. Ouvi dizer que é bom. Pode ser. Então, É um cara falando, bom até. né, por sinal. então, eu não sou contra a candidata também. Vou falar o nome dela, que é a Cristina, que vai sair também ao Senado. Olha aí. Não sou contra ela também. Porque nós vamos ter 2 vagas. Eu espero que seja vocês 2, ou então, se o Ratinho entrar, aí já muda o cenário, né? Aí a gente vai ter que se posicionar. Mas é o que eu falo. Um candidato que tem experiência lá dentro daquela casa de leis, que Exato. conhece as leis, que nunca votou numa PL que é contra as nossas pautas, né? E é de confiança do presidente. Então, e aí isso para mim já é um requisito importante em relação a isso, né? Mas eu gosto da Cristina também, eu acho que ela pode aprender muitas coisas lá dentro, ela tem capacidade de aprender. Será que não poderia aprender um pouquinho como você aprendeu? Primeiro na Câmara de Vereadores, foi isso que eu nunca fui contra a Cristina, mas eu sempre falei o seguinte, que tudo na vida tem seu tempo e sua hora. Você é um exemplo de que você aprendeu o que é a política dentro da Câmara de Vereadores. Agora, de repente, o que está acontecendo hoje no Brasil, e que eu acho que é incoerente com a situação, é que o cara, de repente, hoje ele não estou dizendo que não há a possibilidade da chance para os novos, mas o cara hoje vamos dizer, tem uma profissão, amanhã ele quer ser senador. Rapaz, como é que tu vai chegar? Um exemplo lógico aí de um juiz que hoje é senador pelo Paraná e, cara, o que o homem está fazendo lá? Me explica. Então, essa questão que eu queria chegar. Cristina, candidata, Felipe, candidato, teremos mais outros candidatos. Só que vocês 2 são de direita, a princípio. E nós temos sofrido algumas coisas aqui, assim, como ativista. Eu falo como ativista, que eu estou ali no meio, eu estou sabendo. Sobre a divisão da direita. Esse tipo de situação divide a direita, sabe? E a direita fica confusa. Não, o povo é apaixonado, sabe? Então, quem tem melhor discurso é que leva o voto, né? E a gente não quer isso. Então, você acha que a direita está dividida? Eu sei que parece que está aqui em Curitiba. Eu já vi o presidente Bolsonaro falar, não, a direita não está dividida, mas eu sinto que está. Olha, assim, por estratégia partidária, eu posso dizer para vocês aquilo que o presidente Bolsonaro nos fala nas nossas reuniões. Ele, presidente Bolsonaro, PL, vai ter um candidato a senador em cada estado. Para quê? Justamente para não dividir os votos. Eu quero lembrar a todos os nossos ouvintes, telespectadores, que na eleição de 2012, o nosso estado elegeu Requião e Gleisi para Senado. É isso que é meu medo. Porque, na época, vários outros candidatos da centro-direita, enfim, foram candidatos, dividiram tantos votos que elegeram Requião e Gleisi. Então, a gente não pode esquecer do nosso passado recente. Isso foi 2012. Né? Se a direita começar a se dividir muito, a esquerda se junta entre eles, né? E elegem 2 de esquerda. Isso é um fato. Agora, o segundo ponto. Eu sempre tive uma excelente relação com a Cristina. Ela, quando jornalista, sempre me chamava para dar entrevista nos seus programas. Na época da CPI do dia 8 de janeiro, ela frequentemente me entrevistava.
Acho que, infelizmente, ela tem feito algumas críticas injustas ao presidente Bolsonaro e ao PL, mais recentemente ao pastor Silas Malafaia. Isso não é saudável para a direita, mas é uma opção dela e eu respeito ela como jornalista, como figura pública, enfim. O próprio Deltan é meu amigo, eu sou um grande admirador da história de vida do Deltan. Quando eu fui candidato na NAI, Cláudio, a vereador e ganhei para vereador, a primeira visita institucional que eu fiz foi aqui no Ministério Público Federal, na sala do Deltan, na época ele procurador da Lava Jato. Né? Então sempre fui um grande admirador da história do Deltan, tenho uma excelente relação com ele. Se ele optar por ser candidato ao Senado também acho que é uma excelente opção. Dividiu essa direita. Assim, o que eu quero dizer eu acho que por estratégia, né, nós temos que ir lá na frente acompanhando quais são os cenários para não deixar a esquerda ganhar, né? Mas eu fiz questão de fazer esse adendo tanto em relação a Cristina quanto ao Deltan, porque não quero não quero confusão com... Seria É. os dois candidatos de direita pegarem-se nas mãos e fazer uma campanha bonita juntos, não importa se é de partidos diferentes, estando de direita. O que a gente quer, como o povo vê, é um trabalho assim, mas parece que tem alguma coisa que impede que os dois de direita possam ser amigos. Eu acho que poderia juntar em parceria ali, já que nós vamos votar em todos. Sim. Eu tenho falado frequentemente com o Deltan, né, esperando uma decisão partidária dele, esperando uma decisão do próprio governador sobre essa questão do Senado, né, se ele será candidato a presidente, a vice-presidente, a senador, se ele vai indicar um outro nome. Então o contexto político vai se desenhando, né? E eu acho que até o final do ano a gente tem definições mais claras. Tudo passa em primeiro lugar pela inelegibilidade ou não do presidente Bolsonaro. Porque se ele reverter a inelegibilidade, ele é o candidato. Em ele sendo candidato, acho que o Ratinho seria um excelente vice para o presidente Bolsonaro. Se o Bolsonaro não reverter a inelegibilidade, eu tenho defendido a tese interna do deputado Eduardo, meu amigo, meu irmão, ser candidato, porque a transferência de voto do Jair para o Eduardo Bolsonaro é altíssima. Então o Eduardo poderia ser candidato. Nesse contexto, quem seria o vice? A gente conseguiria trazer, por exemplo, o governador ou o Ciro Nogueira, uma outra figura de peso para ser vice do deputado Eduardo? Se não for esse cenário, qual que vai ser? Então, eu acho que tudo vai, ao longo desse ano, se desenhando. Eu acho que é importante a gente só ter a consciência de que o mesmo estado que nós estamos, em 2012, elegeu o Requião e Gleisi porque a direita se dividiu. Então, a gente não quer isso, a gente quer uma campanha de senador punta aí. É um sonho, acho que pode ser utopia da minha cabeça, mas os dois candidatos de direita que nós vamos ter, que nós vamos precisar fortalecer a direita. Porque o que nós temos hoje no Paraná lá? Faz ruim. E vocês sabem que semana passada eu estava lá em Brasília, vou contar para vocês aqui em primeira mão. Estava lá em Brasília, no plenário, acho que era quarta-feira. E aí eu estava conversando com alguns deputados ali dos partidos de centro, até eventualmente com os deputados da esquerda, que ficam ali na esquerda, literalmente, do plenário. E qual que é a estratégia que a esquerda vai utilizar na eleição do ano que vem para presidente? A esquerda vai fomentar que sejam candidatos vários da direita e da centro-direita. Para quê? Para dividir os votos o máximo possível para que o Lula ganhe as eleições. Então, a esquerda está doida para que seja o Caiado candidato, não sei quem candidato, que a centro-direita lance 5, 6 candidatos para dividir quanto mais esses votos, né? E é essa mesma estratégia que o PT vai usar na eleição presidencial que eles vão usar em alguns estados em relação ao Senado. Porque na realidade é o seguinte, o que o povo tem que entender é o seguinte, ó, não adianta nós termos um presidente de direita e um Senado de esquerda, ou uma Câmara Federal de esquerda. O que acontece? Isso acaba que nós já somos defensores dos estados do Norte e Nordeste dentro do Senado. Concorda? Porque a maioria dos estados hoje da federação é Norte e Nordeste. Eles têm um número sempre maior do que nós temos aqui da região Sul, Centro-Oeste, né, e Sudeste. O que acontece? O que a gente tem que entender, e que isso é importante que você coloque e tal, a importância, o cuidado no que diz respeito a essa divisão, porque a esquerda trabalha muito bem isso, trabalha muito bem dividir, isso tá no escopo da esquerda, né, tá na política deles, dividir é o melhor jeito. O que ocorre no Paraná é esse medo aí, porque tem nomes de esquerda aí que podem influenciar
né, nas eleições de 2026. E se nós não se dermos conta aí, se a direita entrar nessas empolgação que vai, porque fulano fez um vídeo maravilhoso, nossa, um ótimo candidato para o Senado. Fez um vídeo maravilhoso, um ótimo. Cara, se nós não tivermos cuidado, vai entrar alguém de esquerda com certeza. É. Né? Isso dá. E muitas pessoas falam o seguinte, olha, nós precisamos buquelizar o Brasil. Veja, o Bukele está conseguindo fazer o que ele está conseguindo fazer em El Salvador porque ele teve maioria no parlamento de El Salvador. O Trump, na eleição de agora, obteve maioria na Câmara e no Senado. O Milei, mesma coisa. Então, ter maioria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal é fundamental. Se Deus quiser, nós teremos um presidente de direita e torço e rezo a Deus todos os dias para que esse presidente seja o presidente Bolsonaro. E para isso é necessário a gente ter maioria de deputados e senadores. Mas se, lamentavelmente, para a tristeza de todos nós, o Brasil tiver mais 4 anos dessa desgraça chamada PT, primeiro que acabou o Brasil. Mas daí é mais importante ainda que a gente tenha Câmara e Senado com maioria de direita. De direita, né? Felipe, a presidência não é só a cereja do bolo, porque na realidade a presidência, hoje nós vivemos num país de sistema presidencialista, mas quem define é o Senado e a Câmara de Deputados, ou seja, o Congresso. Eu acho que o que está faltando também é os candidatos deixar claro a importância da Câmara Federal e do Senado. Porque, eu sou candidato, eu acho que está na hora de se trabalhar melhor essa questão do que significa ter um Senado não vou dizer de uns 60%, 65% de senadores da direita. Que se Deus quiser você vai estar entre eles. E, cara, para poder fazer com que isso funcione. Porque a Constituição de 88 deu um poder hoje, é um sistema presidencialista, mas quem manda é o parlamento. A gente vive um sistema presidencialista no texto, mas na prática é um sistema quase que parlamentarista. O Lula, se bem que o Lula inaugurou agora aquilo que eu tenho chamado de judicialismo de coalizão. Ele governa com o Supremo. Né? Isso é nítido. Governa com o Supremo. Mas aí evitar a questão do Senado. O que, aliás, é antidemocrático, né? Se tem algo que é antidemocrático, é o Poder Executivo, junto com o Supremo, governar o Brasil. Mas a Constituição de 88 deixou claro que quem fiscaliza e pode mudar isso é o Senado. É o Senado Federal. Senão nem mais nem menos. É o Senado Federal que é a Casa da República que pode exercer o sistema de freios e contrapeso com o Judiciário. Exatamente, senão não vai mudar nada. Se nós não se dermos conta disso. E o eleitor tem que estar ciente disso. Tem que ser conscientizado disso. Sim. Entendeu? Porque o que acontece muitas vezes é que o cara vota, mas não tem noção do que em quem ele está votando e qual a importância desse voto dele, não só que diz respeito ao governo, ao governador e ao da República. Isso é importante pra caramba. Manifestação, no dia 29 de junho. Estaremos lá. Lá também vou estar lá. Na Avenida Paulista, mais uma vez, em apoio ao presidente Bolsonaro e à democracia brasileira. Mito dele. Então, foi falado aí nesse jornal aí da Cristina falou que o presidente Bolsonaro e o Silas Malafaia estão monopolizando as manifestações, né? Mas eu sei que tem um propósito para essas manifestações que o presidente Jair Bolsonaro convoca, né? E eu gostaria que ficasse claro na cabeça das pessoas por que o presidente Bolsonaro convoca essas manifestações aí, né? Ele quer que seja só num lugar. Por quê? Para concentrar o maior número possível de pessoas, para mostrar para o Brasil todo, para mostrar para o mundo a força política que o presidente Bolsonaro tem. E tem. Gente, eu estava naquela última manifestação que teve, numa quarta-feira em Brasília. Eu me lembro, quando o presidente Bolsonaro convocou aquela manifestação para Brasília, logo após ele sair do hospital da cirurgia, eu pensei comigo, falei, gente, vai dar umas 100 pessoas. Porque era uma quarta-feira, 4 da tarde. Sim. Falei, em Brasília, quem que vai? Nós até tentamos. Eu falei, tô lá, né? Obviamente eu vou. Eu cheguei na manifestação um pouco mais cedo. Sabe, engano, estava marcado para as 4, né? Eu lembro que eu cheguei assim, uns 40 minutos antes. Eu falei, vou ficar aqui para ver como que vai estar a movimentação das pessoas. Ana e Cláudio, lotada. Uma manifestação. As imagens estão aí para todo mundo ver. Sim. Numa quarta-feira, 4 horas da tarde, em Brasília.
né? Ou seja, certamente a maior parte daquelas pessoas que estavam lá eram brasilienses, né? Porque pouca gente poderia sair, se deslocar para ir para lá. Lotado. Eu Então, acho assim, o presidente importante Bolsonaro é a maior força política do Brasil É hoje, importante. da história do Brasil. Não, Não, veja e uma isso. das Precisa ter. hoje é claro que não só a questão o homem o nome dele é falado fora do Brasil. Claro. Fora do Brasil, não vamos falar hoje que o Brasil tem evidência no nome, o Bolsonaro tá evidente, ou tá aquela história, fala de bem ou de mal, mas fale. Ou falam de bem dele ou falam de mal, fora do Brasil, né? E sobre as manifestações, só fazer uma observação aqui, ó. A maioria das pessoas que querem mudar e fazer manifestação nos estados e nas capitais quer palanque, desculpa a franqueza, quer palanque eleitoral. Não tem evidência lá em São Paulo, vai estar no meio do todo. Sim. E aqui ele consegue aí, de gente que começou a ir para manifestação em 2023, porque até 2023 ninguém via nas manifestações quando a gente fazia na rua aí. Sabe, Claudião, assim, eu até acredito que para uma parcela das pessoas, claro que seria mais fácil uma manifestação em Londrina, uma manifestação em Curitiba, uma manifestação em Ivaiporã, em Paranavaí, para as pessoas que estão vivendo as suas vidas, apesar do governo federal, claro. Mas veja, se tem algo que eu aprendi com o passar dos anos na política, é respeitar e ter gratidão pelas nossas lideranças. Sem dúvida. E eu respeito a liderança do presidente Bolsonaro e tenho uma gratidão, não só por aquilo que ele fez por mim, mas aquilo que ele fez para o Brasil. Então, se o presidente Bolsonaro está chamando as pessoas, porque nós estamos chegando no fim desse processo injusto do golpe, suposto golpe que nunca existiu, do 8 de janeiro, se ele tem as razões dele, se ele está pedindo para que a gente vá se manifestar na Avenida Paulista, como que eu não vou atender? Pela gratidão e pelo reconhecimento de liderança que eu tenho ao presidente Bolsonaro. Eu vou na hora. Eu tinha uma viagem marcada para Portugal, vou fazer um diálogo com os partidos da direita de Portugal, Espanha e alguns outros países, levando essas injustiças que nós estamos passando aqui. Eu já adiei minha viagem. No dia 29 eu estarei com o presidente Bolsonaro na Avenida Paulista. E o que eu acho bonito que acontece no grupo das Tias do Zap, quando a gente organiza para ir para São Paulo, quem não vai pode pagar a passagem, alguém paga. A gente faz isso. Então, a gente se ajuda lá. Isso acontece muito. Quem é patriota mesmo, que não pode estar, financia alguém. E o povo... Vocês viram, né, que lá nos quartéis, que lindo que era o trabalho. A questão é uma ajuda e não é financiamento, não. É ajuda. Sim, claro, eu compro a tua passagem, Sim, fizemos sim, uma vaquinha claro. e tal. Não é que alguém esteja financiando as viagens, não é essa a Sim. ideia. Porque É mesmo que tiver, qual que é o problema? Não é ato. exato. O 8 de uma janeiro se manifestação. usou muito. Essa questão do financiar. Sim. Que a gente quer deixar claro que quando a gente vai para as manifestações solicitadas, aí que o nosso capitão, Jair Messias Bolsonaro, meu capitão, né? Nosso, a gente faz uma vaquinha, ou cada um paga a sua passagem. Claro. A gente quer deixar claro que a gente vai lá por amor à pátria e por achar importante seguir o que a gente acredita, Sim. que é ter um líder. O que falta também é liderança também, né? A direita entender, ou segue um líder ou vai virar bando. E algumas pessoas eu vejo às vezes na internet, quer dizer que você concorda com tudo, 100%. Sabe o que eu falo para essas pessoas, Naná e Claudião? Eu concordo com tudo 100%, só com uma pessoa que é Jesus Cristo. Eu também. Agora, acontece que todas as vezes que eu discordei de alguma medida, eventualmente, do presidente Bolsonaro, eu ia pessoalmente e falava isso. Eu não ficava expondo isso Tem essa oportunidade. Exatamente. publicamente. Eu falava, presidente, eu acho que aqui a gente poderia fazer de outra maneira. O que o senhor acha? Sempre sabendo que ele já era deputado no ano em que eu nasci. Então, tem mais experiência que eu. O primeiro mandato dele foi em 1991, ano que eu nasci. Então, toda vez que eu ia falar com ele sobre algum ponto que eu achava que poderia melhorar, eu ia com toda a humildade do mundo, sabendo que o que eu tenho de idade é o que ele tem de experiência pública, né? O que às vezes a gente coloca, a pergunta que se faz quando tem alguém de esquerda, você é Bolsonaro ou você é bolsonarista? Eu falo, olha, deixa eu só falar um negócio, tem uma diferença. Quem é Bolsonaro e quem ama o Bolsonaro é a Michelle. Eu gosto e eu acredito e eu sigo o que ele defende e o que ele nos coloca e o que ele fez pelo país até agora. Então, eu sou... esses dias me perguntaram, você acha que o bolsonarismo vai ser estudado como é Marx? Eu falei, o bolsonarismo no futuro não vai ser estudado, mas vai ser entendido. A gente vai entender o que virou
essa questão bolsonarista, né? No que nós não entendemos é que esse cara trouxe o quê? Trouxe hoje o patriotismo, trouxe Resgatou a isso no coração de todos nós, trouxe a gente. consciência política, porque, Felipe, nós fomos acreditar, a minha idade, eu tenho 61, eu fui criado na ignorância política, que é diferente do seu caso, diferente do caso do povo aí depois de Bolsonaro. O que acontece? A gente não era proibido dentro da família, olha, política, religião e futebol não se discute. Então a gente ficava e foi desaprendendo. Eles não. Eles foram continuando. De 70 para cá, eu sou de 64, e de 70 para cá eles trabalharam isso, né? E nós estamos trabalhando e entendendo agora através de quem? Quem trouxe toda essa lucidez no Sim, é o Bolsonaro. Hã? É o Bolsonaro que resgatou isso. Quantas pessoas, assim, pessoas da minha idade, eu vou relembrar ali a minha turma da faculdade. Eu digo para vocês tranquilamente, de 20 a 30% tá fora do país. Ou seja, desistiram do Brasil. Desistiram de sonhar com o nosso país. Desistiram de ter as suas famílias, de criar a sua vida no nosso país. E o que o presidente Bolsonaro fez? Fez resgatar o nosso amor ao nosso país. Sim. Ele fez um movimento inverso. Falou, olha, gente, vocês não podem desistir do Brasil. Sem dúvida. Eu né? fico pensando na Michele Bolsonaro, né, esposa, nos filhos do Bolsonaro e na filha dele, a Laura, né? Como deve ser difícil essa situação, porque durante o mandato do Bolsonaro, ele foi 24 horas perseguido por todo tipo de difamação e calúnia, e ele levou uma facada, né? Que ainda vem alguém de lá, do lado de lá, das trevas, e fala que é uma facada fake, não tem sangue. Então eu fico imaginando, se eu estivesse no lugar, eu ia ficar muito bravo, eu ia xingar. Eu acho que a Michele Bolsonaro, ela foi muito controlada, porque não é uma situação fácil. Não é fácil. Não. E assim, é o que eu falo sempre, viu, Naná? Para nós, assim, pessoalmente, que estamos num cargo público, a gente até aguenta borrachada. Então, Mas o problema é quando isso afeta a nossa família. Exato. Né? E várias vezes eu vi, assim, visitando o presidente Bolsonaro quando ele estava na presidência, passava para almoçar com ele às vezes no palácio, dar um abraço, que ele, mesmo apanhando 24 horas, seguia resiliente, porque a resiliência dele é algo impressionante. Ele pode estar apanhando, mas sempre está bem-humorado, está agradecendo a Deus pelo aquilo que aconteceu na vida dele, pela nova vida que ele ganhou depois da facada. Isso é a rotina do presidente Bolsonaro, a resiliência dele é muito forte. Mas ao mesmo tempo eu via, né, eventualmente a Michele um pouco chateada. Sei que o presidente Bolsonaro fica preocupado com a família, Sim. principalmente com a filha Laura. Porque os meninos já são tudo maior de idade, né? Então, claro que ele fica Eu vi preocupado, é filho, né? Quando o Eduardo foi para os Estados Unidos. Olha, eu vou falar para vocês uma cena recente que eu presenciei. Quando o Eduardo, meu irmão, Eduardo Bolsonaro, fez a primeira entrevista dele, anunciando ao Brasil que ele estava nos Estados Unidos, estava na sala do presidente Bolsonaro. Eu, Bolsonaro, o senador, aliás, o Sóstenes Cavalcante, líder do partido, e o Altineu, deputado federal também do Rio de Janeiro. E naquele momento, eu vi o presidente Bolsonaro vendo a entrevista do Eduardo e chorando de escorrer lágrima. Isso ninguém me contou. Eu vi isso há 60 dias atrás, 90 dias atrás. Então, a carga que o presidente Bolsonaro carrega é muito grande. Né? Como eu disse, a resiliência dele é maior ainda, porque ele sempre está bem animado, está disposto a ir para o meio do povo, abraça todo mundo. Agora, no Rio Grande do Norte, fila imensa de pessoas querendo tirar foto com ele, ele só vai embora depois que o último da fila tira foto. Como que eu não vou reconhecer o líder que o presidente Bolsonaro é? sem dúvida. Como que eu não vou aceitar um chamado que ele faz? Eu preciso que vocês vão na Paulista. Eu vou na hora. Sem dúvida nenhuma. De tudo que ele passou. Claro. Eu acho que a questão... Isso é gratidão, é humanidade, é reconhecimento às nossas lideranças, que é muito... Exatamente. Porque muitas das confusões que acontecem na direita é porque alguns grupos não querem reconhecer o presidente Bolsonaro como líder.
Ou até reconhecem, mas querem tirar ele da liderança. Eu não, eu reconheço. O Jair Bolsonaro é o meu líder. Ou sem dúvida, o problema da direita às vezes ou seja, é holofote e tapete vermelho. Muita gente querendo ser líder ao mesmo tempo e não vai funcionar isso. Isso em situação nenhuma. Eu acredito que não vai funcionar nenhuma de jeito. Mas eu tenho uma perguntinha. Vou perguntar. Vamos perguntar. Você está hoje pré-candidato ao Senado, vem bem indicado, tem um bom currículo, sabe o que acontece dentro do parlamento brasileiro. E você tem, como você mesmo falou antes, tem uma açãozinha lá no Supremo Tribunal Federal. Dentro do Senado isso vai... Porque eu ouvi numa rádio aí, mas um dos candidatos tem um processo no Senado, isso vai dificultar o trabalho dentro do Senado no que diz respeito à análise do que vem acontecendo no STF. Como que você vai lidar com isso? Porque a maioria dos senadores que estão lá e que tem desculpe a franqueza, o rabo preso, não votam e não se manifestam, mesmo vendo que vão se ferrar no futuro, porque um dia ou outro a água vai chegar na verdade. Como você vai lidar com isso, essa questão do Senado e STF e processos? Excelente pergunta, Claudião. Porque eu acho que a principal diferença entre uma pessoa imatura de uma pessoa com coragem são as suas ações. Porque falar, todo mundo fala, até papagaio fala. É fácil. Mas veja, quando eu fui incluído no inquérito das fake news, porque critiquei a mudança do Supremo em relação à prisão em segunda instância, eu fui incluído no inquérito das fake news e não desisti de ser relator do voto impresso no ano seguinte. Minha coragem não diminuiu. Eu fiz o que tinha que fazer quando fui relator do voto impresso. Depois do voto impresso, quando eu fui chamado a ser líder da oposição, mesmo tendo mais um segundo inquérito em decorrência do voto impresso, eu exerci a minha função como líder da oposição por um ano na Câmara dos Deputados, cumprindo 100% com aquilo que a gente acredita, com os meus princípios e com os meus valores. Agora, mesmo tendo sido denunciado recentemente pelo deputado Lindbergh, pelo síndico de eu ter ido para os Estados Unidos, colocar agora essa pergunta. Eu continuo fazendo o meu trabalho na Comissão de Relações Exteriores e não vou deixar me abater por conta de uma denúncia do deputado Lindbergh, porque eu tenho convicção daquilo que eu acredito, aquilo que eu preciso fazer para defender, aquilo que todos nós defendemos. Então, eu acho que a principal diferença é coragem e ações. Eu já demonstrei várias vezes que não deixo me abater por isso e que sou convicto daquilo que defendo. Sabe o que vai fazer lá. Tem uma frase do próprio Bolsonaro que ele fala: soldado que vai pra guerra com medo de morrer, covarde. Ele falava bastante isso. Eu me lembro que ele... Então você sabe que você é um soldado. Sim. Né? E então você tá aí aguentando firme até agora. A gente precisa de homens valentes, né? Que possam defender, mas valente, um homem que vai pra guerra, ele tem que ter armas. Né? Tô falando de armas físicas, tô falando de conhecimento, de atitude, de representatividade do povo. Então, a gente quer candidatos assim. Agora, nós temos bastante soldado com medo de morrer lá no parlamento, né? Nós temos um que não se manifesta, outro que... Outra coisa que eu quero falar. Que bate nas costas do Dino. Uma coisa que eu sou muito contra é o tal do voto secreto. Isso acontece muito em Brasília. Eu detesto esse negócio de voto secreto, porque a gente quer saber quem é que está votando. Né? Você já fez alguma manobra para que a gente possa tirar esse voto secreto? Porque para mim que é covarde. Se você não vota, não quer que ninguém saiba em quem que você votou, pô... Olha, Naná, é uma boa pergunta. Eu confesso que não tinha refletido sobre ela, porque na Câmara dos Deputados a gente tem uma única hipótese de voto secreto, que é na eleição de presidente da Câmara. Sim, mas é besteira isso. Então, a gente quer saber. Sabe que eu tenho dúvida em relação a isso, porque você veja, alguns deputados argumentam que é uma forma de se preservar, porque evita a pressão do governo, né? Porque o governo, seja ele qual for, sempre faz pressão nos deputados para que os deputados elejam um deputado presidente da Câmara alinhado com o governo, né? O legislativo. Então eu sempre fico na dúvida. Eu sempre mostrei meu voto, falo abertamente de quem eu votei, né? Não tem problema nenhum em relação a isso. Meus votos sempre foram abertos. Mas alguns deputados alegam isso. Eu confesso para você que eu acho que a gente tem que refletir um pouco mais. Eu, como cidadã, eu tenho direito de saber. Sim. Se o meu candidato votou contra ou a favor, votou em quem lá, eu quero saber. Sim. Né? Porque, ao que tudo indica lá no passado, lá quando foi para aprovar lá
a entrada do Flávio Dino lá para a Suprema Corte foi voto secreto, né? E a No gente- Senado, para indicação dos. Eu acho que é voto secreto. No Senado deve ter mais hipótese de voto secreto. Né? ainda. O que eu O mais Senado tem mais hipótese mesmo. Então, É. O que eu mais admiro que as nossas urnas, eu tô falando mais, eu tô excluindo, é uma opinião minha, não é sua. O que eu mais admiro que todo mundo defende as urnas eletrônicas, mas É. a votação para o Senado é no papelzinho. É no papel. Então, será É no até- papel. é alguma coisa? Teve até aquele episódio recente, lembra? Sim, da Foi a derrubada. Lisiane Gama que tava contando a cédula. Ah, exato, foi contar e caiu. Caiu, né? Ela foi desastrada, coitada. Mas pelo menos a cédula fica lá pra pessoa recontar se for preciso, né? Até teve mais células do que É. teve É, senador teve. para votar, né? Então, Felipe, eu vi que você veio aí com um boné da anistia. Nós estamos encerrando já a nossa. Nós temos que falar um pouquinho brevemente, porque eu não ia Tá. deixar de falar sobre a Duas anistia, né? Quais são, você tem uma esperança de que a gente Tenho. consiga? Quais são, assim, a probabilidade de que isso passe? Naná, hoje, o nosso líder do partido, deputado Sóstenes, tem conversado e negociado um texto com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e com o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Estão fazendo isso em conjunto para que haja um texto que resolva esse problema, que solte os inocentes que estão presos. Esses dias agora, Débora foi confirmada a sentença da Sim. Débora por 14 anos. Débora, para quem não se lembra, é aquela senhora que pichou de batom uma estátua ali na frente do Supremo Tribunal Federal. 14 anos de pena para uma mãe de família. Então esse texto está sendo construído e nós vamos votá-lo até o final desse ano, eu tenho certeza disso. Escuta, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que isso vai ter depois, vai passar? Bom, o Nove Dedos vai com certeza não vai passar por ele, né? Isso aí vai voltar para a Câmara. E esse PT, essa esquerda, não vai tentar no Supremo Tribunal Vai. tentar Com certeza. derrubar? Vai derrubar? Não, eu não digo com certeza que vão derrubar, mas que vão Que vão ingressar com medidas Ah, judiciais para tentar derrubar, certamente vão. Porque toda vez que a esquerda perde no Congresso Nacional, ela vai para o Supremo. Vocês vão. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui vereador, eu aprovei a lei que proíbe ideologia de gênero nas escolas de Londrina. Aprovei a lei, a esquerda entrou no Supremo Tribunal Federal e derrubaram minha lei. Vai contar pra mamãe. Numa decisão monocrática. Monocrática do Sim. ministro Barroso, gente. Uma vergonha. E outra coisa que eu queria perguntar sobre a Suprema Corte, já que tem como nós mudarmos isso, porque nós não votamos nos ministros da Suprema Corte, Não. né? E tem como, o que seria ideal se os ministros da Suprema Corte tivessem pelo menos um mandato de 8 anos, como os senadores, porque eles estão lá se perpetuando lá, né? Estão fazendo carreira lá e está cada vez pior. Eu acho que se fosse para o concurso e um mandato aí de 8 anos, tem como mudar essa situação, essas regras? Olha, eu tenho estudado muito e quero em breve apresentar ao povo brasileiro e ao povo do Paraná uma proposta de reforma do judiciário. Porque eu acho que no final das contas, tudo passa por uma reforma do judiciário. sem dúvida nenhuma. Assim, quais são uma das alternativas que nós temos a esse modelo que está aí, né, em relação à escolha dos ministros do Supremo? Daí é uma posição particular minha, mas que eu acho que está aberta para toda a sociedade debater. Eu acho que, em primeiro lugar, ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser juiz de carreira. Eu também acho. Eu acho que tem que ser juiz de carreira. Eu acho que existe um consenso que tem que ser juiz de carreira. Tem tantos juízes bons espalhados pelo país, o presidente da República que pense um juiz bom Hoje, de carreira. Só o Fux é juiz de carreira. Eu acho que esse é o primeiro critério, né? Ser da magistratura, como a gente diz. O segundo ponto, que é essa questão dos mandatos. E aí eu defendo o seguinte, em vez de mandatos, eu prefiro, eventualmente, colocar nesse texto para votação que seja juiz de carreira, que tenha no mínimo 60 anos, com a aposentadoria compulsória aos 70, por exemplo. Porque daí o que acontece? Em vez de mandato, ele vai ser escolhido com 60 Isso. e com 70 ele vai se aposentar compulsoriamente. Ele fica 10 anos. Um juiz com 60 anos já passou por muita coisa na vida. Isso. sem dúvida. Tem mais experiência, é um cara mais É. sênior, como o nosso Claudião aqui. Obrigado. Eu até, depois eu vou fazer uma pergunta aí ligada a nós. Nós Aí, estamos acabando o tempo. mas deixa eu só fazer uma perguntinha aí que você está ligado a nós. Você é fundador, você e mais 3 pessoas são fundador
de uma associação que eu faço parte e tenho a maior consideração do mundo e tenho um carinho enorme e faço o possível para que um dia ela se transforme realmente numa associação, que é a Direita Paraná. Sim. Certo? Você hoje é o presidente, fundador, né? E tem estatuto, CNPJ e tudo, né? Nós dividimos ela em lideranças e coisas. Qual a possibilidade de nós transformarmos ela realmente através de algum projeto numa associação que tenha realmente os fins que você teve a ideia e mais foi o Gabriel, né? O Gabriel. Que tiveram a ideia. Temos como nós fazermos com que essa direita também se tenha realmente consiga, porque Sim. vai ser difícil pelo nome. E o nome é fantástico, né? Temos até registro Paraná. do nome. Olha, o Direita Paraná foi um sonho que nós concebemos anos atrás. Igual a tia do Zap. Igual a Tia do Zap. Exato. Naquele momento, foi logo depois da saída minha pro MBL, eu vi que havia necessidade de fazer uma associação para fazer cursos, inclusive de formação de ativistas, de militância, não só virtual, mas militância mesmo do dia a dia, para que cobrem os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais. Nós concebemos isso há 5, 6 anos atrás, salvo engano, 7 anos, não me lembro exatamente. 7 anos, né, Claudião? E criamos o Direita Paraná. Nós chegamos a ter... O nome é fortíssimo. Nós chegamos a ter núcleo do Direita Paraná em mais de 150 municípios do estado. Né? Nós temos 399, então praticamente metade do estado que tinha núcleos do Direita Paraná. Depois da derrota das eleições de 22, nós ficamos... as pessoas desanimaram bastante. Então, assim, eu quero convidar todas as pessoas que estão acompanhando. Obrigado aí, olha o convite do nosso presidente e deputado federal aí. Se juntarem ao Direita Paraná para a gente reativar essa grande militância que todos nós, as tias do Zap, já fazem, enfim. Eu e o Cláudio já combinamos, várias vezes aí, pensamos numa parceria aí, tias do Direito do Paraná. Excelente. Porque a gente precisa fortalecer a direita. Inclusive, no estatuto lá que a gente fez uma proposta, tem a questão do sênior, que tu falou de 60 anos. 60 mais. Vamos pôr os 60 anos, não assumir nada muito sério, mas fazer Última parte. pergunta, rápida resposta. Sai a CPI do INSS? Estamos pressionando para que saia, Naná. Olha, é o maior escândalo de corrupção dos últimos anos. Eu vi falar... Roubando velhinhos aposentados. Eu vi falar que a Lava Jato vai ser parquinho perto do INSS. Agora, o que eu digo para vocês de bastidores lá de Brasília. O governo está fazendo pressão para que a CPI não saia do papel. A gente sabe. Claro que eles não querem que a CPI saia do papel. E eu tenho dito também o seguinte... Se abrirem a CPI, nós da oposição temos que ter a maioria da CPI. Sem dúvida. E pelo menos o relator. Tem que ser indicado nós. Não deixar o que aconteceu da 8 de janeiro. Aí não adianta. Aí Não adianta. Então, vai virar em pizza. Chegamos ao final. Que pena, a gente passou muito rápido o tempo. Eu queria falar tanta coisa. Mas podemos gravar outro depois, Naná. Eu volto pra cá. Então tá. Então deixa uma mensagem rápida aí para as tias e os tios do Zap para você, futuro candidato ao Senado do nosso Paraná. Bom, primeiro eu quero agradecer você, Naná, o Cláudio, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, batendo esse papo. Toda vez que vocês quiserem, eu voltarei aqui. Quero deixar um recado para o povo do Paraná, em especial para as tias e para os tios do Zap. Mais uma vez dizer que sou fã do trabalho de vocês. E a mensagem é que a gente não pode desistir do nosso país. Eu tenho hoje 3 filhos, o Bento, o Davi e o José. Minha esposa está grávida da nossa primeira menininha, a Lúcia Maria, minha esposa está com 6 meses. E por mais que muitas vezes a gente fique desanimado, e todo mundo passa por momentos de descrédito, de desesperança, de falta de visão daquilo que pode acontecer daqui para frente, isso é normal da vida, mas nós não podemos nos dar o direito de desistir do Brasil. Então é pelos nossos filhos, pelos nossos netos, é por isso que a gente luta, né? E essa mensagem que eu quero passar para vocês: não vamos desistir do Brasil. Obrigado, Naná e Claudião. Nada. Nós que agradecemos aí a tua presença aí. A gente sabe que é difícil a sua agenda. Para você que está aí ouvindo pela Rádio Paraná Oficial, entra no canal A Tia Pode com Demudo, se inscreva, né, e curta lá os nossos vídeos, né? Felipe, tem todas as redes sociais? Tenho. O Instagram é Felipe com I, F-I-L-I-P-E, igual da Bíblia, Felipe Barros Oficial. E o Instagram das Tias e Tios do Zap é @Tias e Tios do Zap. Siga a gente lá e até a próxima, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.